Qual tem sido o seu maior medo? Pelas entrevistas que eu tenho feito, bate-papo, nos bastidores do jornalismo, em tudo que eu tenho feito, muita gente tem falado para mim que o maior medo é de desagradar alguém, de se posicionar, medo de falhar e não de falar. Esses medos parece que são menores do que um medo real de ser assaltado, um medo de ser vítima de alguma pessoa, de ser abusado por alguém. Até se torna um pouco menor para quem ouve assim falar de que eu tenho medo de falar em público, medo de expressar aquilo que eu sinto. Não parece que é muito menor? Só que para quem sente, isso é muito grande. Por isso que eu quero trazer você comigo aqui para o meu canto. Eu sou Débora Galhardi, sou jornalista e também falo muito aqui nesse canal sobre desenvolvimento humano, falo muito sobre comunicação com propósito, com intenção e também muito sobre posicionamento. E eu convido você para vir comigo para a gente falar sobre medo, porque não tem sido fácil para muita gente, assim como não foi muito para mim há alguns anos. E continua não sendo, porque é um desafio dia a dia. Vamos comigo? O medo ele pode paralisar, mas também ele pode ser um benefício para todos nós. Eu não vou falar aqui em termos da neurociência, eu não vou falar aqui o mediquês, o psicologês, enfim, eu não vou falar aqui sobre isso, mas eu vou falar aqui como jornalista e pessoa. Trago vocês aqui para o meu canto para a gente conversar sobre isso. Questões que eu já passei e que me travavam e que me fizeram não só vir aqui diante das câmeras, mas para colocar aí para o mundo, como eu falo, dar as caras para o mundo sobre as questões em que eu acredito, valores, posicionamentos e tudo que eu penso de uma forma mais assertiva. Porque muitas vezes você tem tido medo de fracassar, medo de errar, medo do que as pessoas vão pensar de você quando você falar, quando você der sua opinião. E isso é muito mais comum do que você imagina. Esses gurus da comunicação, ou artistas, ou seja quem for, sempre que vem às mídias, comenta que tem sim medo, que tem sim receio, mas que cada vez vai ficando menor. Por quê? Porque eles se desafiam todos os dias, eles se colocam à prova, eles fazem o que precisa ser feito dentro de ferramentas que eles têm nas mãos para continuar caminhando diante do foco, do objetivo, do propósito que eles têm. Então, se você pensar dessa forma, todos nós, como seres humanos, temos medo. Afinal de contas, o único que não tem medo é a inteligência artificial. Ela não tem medo de nada. Enquanto nós, como seres humanos, estivermos existindo, existe medo sim. Tudo bem, Débora, mas então qual é o benefício do medo? Pergunto aí para você. Você se jogaria de cima de uma ponte do nada? Tô passando aqui nessa ponte e eu vou me jogar aqui? É claro que não. Em sã consciência, estando bem no seu estado mental, e você não vai passar por um lugar perigoso e vai se jogar. Porque você sabe que se você se jogar, vai acontecer algo ruim com você. Você pode morrer, você pode perder o movimento das pernas, você pode se acidentar gravemente, você tem filhos para criar ou tem família para cuidar, tem seu trabalho que você está no caminho do trabalho, você pensa, você raciocina. Então o medo, ele muitas vezes ele te direciona para que você não cometa não erros, porque a gente vai falar muito da palavra erro aqui, mas que você não cometa, que você não tenha atitudes, escolhas, vamos dizer assim, vamos trocar o erro por escolhas, que a gente não faça escolhas que não são adequadas, concorda? Então o medo ele nos traz isso, ele por muitas vezes faz com que a gente fique alerta, e ou a gente fuja, que é aquilo que a gente fala do plano ali de fuga, ou a gente paralisa, ou de repente a gente pode contornar a situação e enfrentar aquilo que nos trouxe o medo. Então é um benefício sim, ele não nos causa mal. A questão é quando ele paralisa. E aí é onde vem o pior de tudo. Porque por muitas vezes você tem deixado de ser você.
eu falo muitas vezes aqui, você tem deixado de existir por causa do medo. E o medo, eu enfrentei muito isso e eu trago aqui para vocês, porque o medo, um dos mais, eu falo que são os Mega Blasters, é o medo de desagradar o outro. E por quê? Porque tem diversos motivos, e aí eu não estou trazendo aqui para o campo da psicologia, para o que os terapeutas acreditam, o que a neurociência acredita, mas eu estou falando que eu passei e que eu vejo e converso com muitas pessoas. Para quem não sabe, então, que não reparou ali no começo do vídeo, eu sou jornalista e entrevisto diversas pessoas e profissionais nesses 25 anos como jornalista, de bastidores, de mídia audiovisual, de jornalismo impresso. Então, muitas pessoas falam sobre esse medo de desagradar o outro. Eu tenho aqui inúmeros livros sobre isso, porque eu tenho lido muito, mas o foco hoje não é indicação de livro. Eu vou ainda fazer um outro vídeo sobre isso, porque esse tema de medo, de fracassar, de rejeição, de desagradar, ele é muito grande. Então a gente vai ter muito conteúdo sobre isso aqui. Mas, falando do que eu vivenciei, das minhas experiências e destas pessoas que eu entrevistava e conversava, muitas falavam como eu me sinto às vezes rejeitado, como eu me sinto às vezes que se eu falar determinada coisa eu não vou agradar. Puxa, eu não me posiciono, na verdade eu quero falar não, mas não consigo. Então, por muitas vezes você fala sim para as pessoas querendo dizer não, e tudo está muito ligado. Essa questão às vezes está bem assim amarrada, do medo da rejeição, do desagradar, do ser boazinha. Eu quero ser bonzinho, eu quero ser a boazinha porque eu quero pertencer. Há muito tempo a gente tem feito isso. O ser humano, desde lá de trás, ele vem pertencendo à sua tribo, pertencendo a uma comunidade, pertencendo a grupos, em que esses grupos ele vai se moldando, esses ambientes, esses grupos, essas tribos. O ser humano ele vai fazendo parte e ele precisa, para ser parte, muitas vezes o que a gente fala hoje de modelar, se inspirar e ser como aqueles que estão há mais tempo, os que têm mais idade, os que são referência para aquela tribo, são para os mais jovens, para aqueles que estão iniciando na tribo, na comunidade. Então, sempre houve isso muito de quem inspira e quem se modela, quem inspira e quem vai pegando as referências. E aí é onde mora o perigo, porque de lá para cá, quer dizer, desde que o mundo é mundo, as pessoas querem pertencer e aí elas vão se moldando àquela pessoa que é inspiração para ela. Mas muitas vezes nós não somos apenas parte de uma única tribo. Por exemplo, se você tem alguém que é referência para você em alta performance, no esporte, você tem uma pessoa que é referência. Mas esta mesma pessoa que é referência para você no esporte, na alta performance, seja do que for, ela pode não ser referência para você na vida espiritual, na espiritualidade, como muitos dizem aqui, e a gente não está falando de religião, estamos falando de vida espiritual. Às vezes ele não é referência para você nesse sentido. Às vezes ele é referência para você na vida espiritual, mas já não é referência para você na nutrição, na alimentação. É uma pessoa que ela tem uma vida muito próxima daquilo de Deus, do universo, seja em quem você acredita, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que ela não se cuida, que ela não cuida da alimentação, enfim. O que eu quero dizer com isso, e espero que você esteja aqui no mesmo tempo que eu aqui, que nem todas as pessoas, os gurus, os modelos pra gente, as pessoas que nos inspiram, são 100% nossa tribo. Então nós somos parte de diversas tribos. Por isso que muitas vezes você tem medo, você tem receio de fracassar, de dizer não, de não agradar, porque você está tendo uma referência só em uma pessoa, referência em um contexto, em uma tribo. Então eu tenho que ser exatamente aquela pessoa daquele jeito, porque senão eu vou ser rejeitado, eu vou desagradar. E aí, aonde mais uma vez você comete escolhas que não condizem com o que você gosta, com o que você acredita. Porque você pensa em uma tribo só. Não, vamos mudar tudo isso? Comecei a ler muito sobre
essa questão de desagradar o outro e pensar mais em si, e eu, em especial, como cristã, pensar muito em Deus, no que Deus quer de mim, qual é o meu propósito de vida, o que Ele quer que eu faça mediante a tudo que eu tenho orado, buscado, estudado, o que Ele quer para mim. Nós somos seres individuais, nós temos a identidade que Ele quer para nós, mas nós somos ainda assim seres individuais. E aí é onde você não se encaixa na vida do outro e no propósito do outro. Você se encaixa, e deveríamos nos encaixar, na nossa vida, no nosso propósito, na nossa caminhada. E eu quero trazer nesse vídeo, na verdade, algo rápido, mais prático, para você despertar. Assim como eu fiz um dia, eu quero que você desperte para que você entenda que esse medo que tem te aprisionado, tem te paralisado muitas vezes, é um comando que você tem dado para você, para o seu cérebro, de que não, aqui tá confortável, eu vou ficar aqui, eu vou estagnar, porque é melhor do que eu me lançar e de repente, ou como você pensa, errar novamente, ou errar pela primeira vez, e eu não quero isso. Então, inclusive eu tenho muitos vídeos aqui, e um dos vídeos a gente fala muito sobre o medo de errar, com relação a alguns buracos da vida que a gente cai, ou que a gente nem quer cair com medo, né, de se aproximar. Então, vai lá, eu vou colocar aqui para você conferir também, mas o principal, se você tem isso, respira fundo, pensa no seu propósito de vida, e se você não tem ainda, pense sobre ele, já posicionando num papel e caneta, refletindo, momento de reflexão, momento de meditação, que é você colocar ali o que você não quer para a sua vida. Já é um bom começo, já é, na verdade, um grande passo. E depois, quais as tribos você pertence? O que você realmente gosta, você aí no fundo sabe. E vou deixar aqui uma reflexão ainda maior para você. Você sabia que tudo que você quer está dentro de você? E está dentro do seu campo de visão atual, da sua consciência atual. Lá na frente você ainda não sabe o que você vai querer. Você pode até mudar as suas opiniões, o seu sentido sobre a vida, mas agora, esse momento que você está, você sabe o que você quer e o que você não quer. Você só precisa se fortalecer, respirar fundo, se apegar àquilo que é maior a você. Eu me apego muito em Deus e o que Ele quer para minha vida, para que eu tenha força e condição de cumprir aquilo que Ele deseja para mim. Mas se você não acredita em Deus, acredite no mínimo em você, porque as respostas muitas vezes estão dentro de nós e a gente está deixando que outras pessoas respondam por nós, que outras pessoas decidam por você. Por isso você tem medo de errar, porque você sempre pensa em alguém. Quando você quer fazer algo, você pensa o que essa pessoa vai achar de você. Será que esta pessoa vai me rejeitar? Será que esse emprego, esse trabalho, essa situação, o que eles vão pensar? Não, o que você vai pensar? E eu espero que você saia desse vídeo com um despertar mesmo, com uma reflexão de, peraí, se tá tudo dentro de mim, então eu vou vasculhar tudo aqui e deixar bem claro pra mim o que eu preciso fazer. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!